Bendito seja Deus. Este é um momento muito especial aqui da nossa programação. É hora de darmos atenção à palavra de Deus. Aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, do versículo 10 até o 17, nós temos a linda história da cura da mulher que era encurvada. Eu vou lendo pausadamente, dando as explicações para que você entenda aquilo que o Espírito de Deus quer lhe falar e também fazer na sua vida através dessa palavra. Lembremos que o Lucas, ele era um médico. Ele escreveu aqui esse milagre de cura, mas ele era alguém formado, alguém culto, que possivelmente se converteu nas pregações do apóstolo Paulo e achou por bem escrever este evangelho. Aí diz aqui o versículo 10, e ensinava no sábado numa das sinagogas. Está falando acerca de Jesus. Costumeiramente, sábado pela manhã, começava às 9 horas a cerimônia, Jesus ia até as sinagogas em toda a região, ali ao redor do Mar da Galileia, e ele fazia o quê? Ensinava a palavra de Deus. Jesus sempre deu uma grande importância ao ministério do ensinamento, porque é através do ensinamento da palavra que a fé vem ao coração dos ouvintes, dos necessitados. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, verso 11, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. No meio do povo que compareceu naquela celebração da sinagoga, a Bíblia nos chama a atenção acerca de uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Note bem que está bem claro aqui que o que causava a enfermidade, o sofrimento naquela mulher era um espírito. É isso que eu venho lhe dizer. Por trás de todo sofrimento há um espírito imundo que deve ser expulso. Quando o demônio é expulso, o doente fica completamente curado. Infelizmente, há pessoas que ignoram a realidade do mundo espiritual. Acreditam que inferno não existe, que demônios não existem e dessa maneira continuam sendo enganadas. Nós vemos bem claro aqui que o que causava doença naquela mulher era um espírito de enfermidade. Deus é bom, Ele abençoa, Ele traz paz, alegria. Já as coisas más, elas são provenientes, elas são oriundas dos demônios. O mundo espiritual é uma realidade e por trás de muitas doenças há um espírito imundo que está agindo ali. Nós sabemos que algumas doenças são genéticas, outras são climáticas, outras doenças nós sabemos são devido à má alimentação, falta de exercícios físicos, mas muitas delas, como diz aqui em Lucas, é um espírito de enfermidade que está provocando e está causando aquilo. Aí diz o versículo 11, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela sofria na mão do inimigo já há 18 anos. É muito tempo. Quantos estão me assistindo que você já passou dos 18 anos aí? Para chegar até os 18 anos, é como se fosse 1/5 da sua vida, considerando que alguém possa viver até 100 anos. Se viver menos, então seria 1/4 da existência. Então, essa mulher sofreu 18 anos. E quem está acamado e doente, parece que as horas não passam. Os 18 anos de sofrimento, parece que eles são multiplicados por mais outros 18 aí, somando uma grande quantidade de tempo mal, indebilitado. O relógio não passa quando a pessoa está incapacitada, está doente. E assim era o caso dessa mulher. Diz o versículo 11, ela tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada
e não podia de modo algum endireitar-se. A coluna dela estava curvada, de tal maneira que ela só ficava enxergando o chão, mal conseguia contemplar as estrelas. Se ela contraiu essa doença quando era moça, imagine ela no meio das coleguinhas, ali na escola, andando curvada, sem poder ter uma postura ereta e andar normalmente como as demais pessoas. Mal podia contemplar o sol durante o dia, as estrelas durante a noite, só olhando para o chão. Terrível. Essa mulher estava curvada e diz a Bíblia que ela não podia endireitar-se de modo algum. Ela tentava de todos os meios possíveis, mas não conseguia. Hoje a medicina oferece aí algumas cirurgias em que toda a coluna da pessoa é modificada de tal maneira que ela consegue então ter uma postura reta e normal. Mas naquela época a medicina era meio primitiva. Ela tentou todos os meios possíveis e não conseguia se endireitar. Uma doença física sempre está associado a um mal espiritual e também isso afeta a alma da pessoa. Eu imagino que essa mulher tinha muitos complexos de inferioridade por conta da doença que ela tinha. Aí diz o versículo de número 11, ela estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Verso 12, e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ela estava ali na sinagoga e naquela época, para você entender, as mulheres ficavam no fundo da igreja, lá no fundo. Os homens ficavam na frente, privilegiados, de pé, ninguém ficava sentado, eles ficavam de pé, o único que se assentava era aquele que conduzia, então Jesus estava sentado ensinando, havia um monte de homens de pé, próximo ali ao ensinador que era Cristo, e a mulher estava lá no fundão, ela já estava no fundo e era curvada, então a altura dela estava reduzida pela metade. Mas a Bíblia diz que Jesus viu ela, graças a Deus. Jesus viu aquela mulher, por mais que ela estivesse no fundo da sinagoga. E eu digo ainda mais, Jesus não só viu ela fisicamente falando, mas Jesus viu a situação em que ela se encontrava. Caro amigo e amiga, Jesus Cristo tem te enxergado nesse exato momento. Ele sabe quem é você, Ele sabe tudo que você já passou na vida, Ele sabe inclusive os problemas que você está enfrentando. Ele sabe o que tem passado no seu coração ao assistir a essa programação. Jesus sabe tudo ao nosso respeito. Embora aquela mulher estava no fundo, com a altura dela reduzida pela metade devido ao problema de saúde, Jesus viu ela, Jesus examinou a alma dela e sabia tudo o que se passava com ela. Aí diz o versículo de número 12, vendo a mulher, Jesus chamou a si e disse, estás livre da tua enfermidade. É o que Jesus tem feito agora. Ele está chamando você para mais perto dele. Ele está dizendo, vem até mim. Agora, havia um preconceito religioso naquela época. As mulheres não podiam falar na igreja. Elas não podiam ocupar os primeiros assentos. Quando Jesus chamou aquela mulher à frente, imagine ela desfilando no meio de todos aqueles homens religiosos. Talvez eles olharam ela com desdém assim, com olhar torto, desprezando a atitude de Cristo em chamar ela à frente. Isso acontece nos dias de hoje. Jesus tem chamado as mulheres para a linha de frente também. Ele usa homens,
mas ele usa as mulheres também. Se há mulheres que estão me assistindo agora, Jesus está chamando você para frente. Jesus quer lhe usar, talvez fazer de você uma pregadora do Evangelho. Quando ele ressuscitou, a quem que ele encaminhou a mensagem da ressurreição? A uma mulher, Maria Madalena. O grande pregador e evangelista T.L. Osborne, que morreu alguns anos atrás, ele fez uma ilustração certa vez e ele disse o seguinte: vamos supor que um edifício está incendiado e de repente chega os bombeiros, os homens, preparados, com caminhão, com todos os aparatos necessários para combater o incêndio. Eles armam a escada, pegam o canhão ali de água e eles começam a apagar o incêndio para tentar salvar as vidas que estão presas e sujeitas a morrer por conta daquele incêndio. E os homens não estão dando conta, não estão conseguindo vencer o trabalho, conter as chamas. E de repente chega um caminhão todo rosa, com um exército de mulheres preparadas e prontas para ajudar eles a combater o incêndio e salvar aquelas almas. Você acha que os homens seriam bobos e orgulhosos a ponto de dizer para as mulheres: não, nós não queremos a ajuda de vocês? Não é questão de sexo feminino ou masculino que é levado em conta. O que é levado em conta é as almas que estão sendo consumidas pelas chamas. Se as mulheres se oferecem ali com todos os equipamentos necessários, os homens vão dizer: sim, ajudem-nos. Ajude-nos porque tem crianças que estão morrendo no edifício, porque tem famílias que estão sendo queimadas no edifício. É isso que eu venho a dizer. Jesus usa homens e ele usa mulheres também. A obra é tão grande, a necessidade é tão urgente que ele conta com homens e ele conta com mulheres. Ele chamou essa mulher à frente para mostrar que nos dias de hoje ele chama também as mulheres à frente. Mulheres de Deus, vocês estão equipadas com o Espírito Santo para fazer a obra dele também. Aí diz o versículo de número 12, Jesus falou para a mulher: está livre da tua enfermidade. Ela não estava ainda livre, ela continuava curvada diante de Cristo, mas Jesus falou com autoridade, usando o poder das suas palavras. E olha o que diz o versículo de número 14, versículo 13, melhor dizendo: e impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus não ficou orando 1 hora, 2 horas, não. Jesus apenas abriu a boca e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e milagrosamente ela logo se endireitou e no meio de todo o povo ela glorificava a Deus. É isso que Jesus quer fazer com você que está me assistindo. Talvez você está curvado aí, triste, angustiado, devido às situações adversas que você está enfrentando. Jesus está chamando você a Ele e Ele está me usando para dizer: você está livre da sua enfermidade. É uma dor de cabeça? Seja livre da enfermidade. É uma paralisia? Seja livre dessa enfermidade. E aí continua dizendo o versículo 14: e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar. Nesses, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não leva a beber água? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa? Preste atenção. Os religiosos, vendo a cura daquela mulher, aquele milagre, começaram a comentar entre eles: é no sábado que Jesus faz esse milagre e cura essa mulher? Nós temos o mandamento de guardar o sábado. E aí então, Jesus aqui, que era o Senhor do sábado, ensinando que
o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. Jesus diz, ô hipócritas, se vocês têm lá um boi, o boi quer beber água no dia de sábado, vocês não vão soltar ele? Mesmo cumprindo todas as outras restrições que vocês criaram para esse dia? O que eu quero dizer com essa palavra? Jesus curou aquela mulher no sábado para mostrar que ele não queria que ela sofresse por nem mais um dia. Ela já estava sofrendo há 18 anos. Os religiosos até comentavam, ele não podia ter curado em outro dia? Não. Jesus falou, é hoje que eu quero curar essa mulher. Se você continuar sofrendo por mais um dia, Jesus sabe que isso é ruim para você. Eu estou falando com pessoas que já estão com um problema há 5, 10 anos, 2 anos. Um problema na perna, um problema nos olhos, na audição, um problema talvez nos músculos, no sistema sanguíneo. Jesus não quer que você continue com esse sofrimento nem mais um dia. É por isso que hoje é o dia de você ser curado, e eu digo mais, através dessa programação. Um dia seu a mais de sofrimento é devastador para o coração amoroso de Jesus Cristo. É por isso que Jesus teve que curar aquela mulher exatamente naquele dia, mesmo sabendo que ele criaria problemas com os religiosos da sinagoga. E aí Jesus diz, um boi está preso no sábado, vocês não soltam ele para beber água? Aquela mulher estava presa nas mãos do maligno há 18 anos e ela desejava beber água também. Talvez você tenha dito, pastor, eu estou vendo todo mundo beber água, saciar, ser realizado e eu me sinto preso, como se as bênçãos de Deus não fossem para mim. Pois bem, hoje Jesus Cristo, ele desliga, ele rompe essas ataduras, essas correntes que lhe prendem. Porque assim como os outros estão bebendo água, estão sendo saciados, você também pode beber águas das fontes da salvação e receber a sua cura e receber o seu milagre. Aí Jesus disse no versículo de número 16, que aquela mulher era filha de Abraão e estava presa na mão de Satanás. Olha os termos que eu vou usar para definir a doença. Prisão de Satanás. Foram termos que Jesus usou. Toda doença é uma prisão de Satanás. Sabe qual que é a boa notícia? É que Jesus Cristo vem a você para te libertar da prisão da doença e da enfermidade. Essa mulher era filha de Abraão. Ela já conhecia a aliança da cura que Deus tinha feito com o povo de Israel. Deus fez uma aliança lá em Êxodo 15, 26, em que diz que ele é o Jeová Rafá. E Jesus Cristo é o Jeová Rafá. Se você tão somente der ouvidos a ele, ele te cura, ele liberta você da prisão da doença e da enfermidade. Aí diz o versículo de número 17, e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Hoje o sofrimento acaba para você. Eu vou estender a minha mão como se a mão do próprio Deus estivesse se estendendo em direção à sua casa, ao hospital, ao asilo, à penitenciária, onde quer que você esteja. E eu vou orar agora. Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos por esses minutos estudando a Tua palavra e aprendendo com Jesus. Pois na cura dessa mulher, nós entendemos claramente que a doença é uma prisão de Satanás. Era um espírito de enfermidade que estava colocando a pata suja e mantendo aquela mulher curvada, contemplando o chão, a cova, de tal maneira que ela nem via o nascer do sol, o pôr do sol, as estrelas do céu, ela não podia contemplar devido àquele problema. Quantas angústias não se passavam na alma dela e complexos devido àquela anormalidade. Ela estava presa, como um boi que estava preso e não podia beber água.
Muitas pessoas estão assim, ó Pai, estão presas no vício, presas na enfermidade, na paralisia, com qualquer outro tipo de problema de saúde, talvez seja um fungo, uma bactéria que ocasionou uma ferida no corpo da pessoa. A origem desse mal é maligna. Eu uso a autoridade que há no nome de Jesus como ministro do Santo Evangelho e eu digo, ó espíritos da enfermidade, onde quer que você esteja escondido e alojado, fazendo essa pessoa sofrer, acabou. Porque nem mais um dia Jesus quer que ela continue sofrendo. A unção de Deus está se manifestando através dessa programação. Eu tenho plena certeza disso. E a unção de Deus, como um fogo, está alcançando agora esse homem, essa mulher. Oh, o milagre está acontecendo agora. O fogo de Deus está queimando todas as correntes, todas as forças malignas que estão fazendo essa pessoa sofrer. E eu digo, ô mal, eu digo, ô Satanás, espírito imundo, pega tudo que é seu, da vida dessa pessoa, essa doença, essa enfermidade, esse mal, e saia em nome de Jesus. Ó mulher, ó homem, você está livre agora da sua enfermidade. Como Jesus disse para aquela mulher, eu digo a você com toda a autoridade, você está livre da sua enfermidade. E você pode agora se levantar, você pode agora glorificar a Deus, você pode agora agir com fé. Você não ouvia direito, tape o ouvido que era bom e ouça agora com o ouvido que estava ruim. Você não enxergava direito, enxergue agora, pois os seus olhos se abrem. Você não conseguia levantar o braço, levante agora. Não conseguia levantar a perna, levante agora a perna. Levante-se da cama agora e ande. Jesus Cristo te dá saúde. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus.